Saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao Pensar Contabilidade 2021, evento que já é um sucesso, está na sua segunda edição e tem trazido aí muito conhecimento para todos vocês. Sou o professor Matheus Alexandre e nós vamos tratar na nossa palestra das subvenções para investimento e a Lei Complementar 160/2017. Nós vamos tratar de aspectos contábeis e tributários desse assunto, né? Então, inicialmente, em nossa apresentação, ela vai estar dividida, nós vamos fazer um breve histórico legal, né, relacionado às subvenções, de uma maneira geral. Vamos trazer algumas definições para nortear nosso entendimento, né, quanto à aplicação do regramento contábil e, consequentemente, do tratamento tributário, só que nós vamos focar no tratamento contábil tributário vigente, que é o prescrito pela Lei 12.973, e, por fim, nós vamos olhar especificamente para a Lei Complementar 160, vamos trazer alguns aspectos e alguns pontos, tanto no âmbito administrativo como judicial, relativos à matéria, né? Então, é fundamental, na análise desse assunto, que sejam considerados esses aspectos jurídicos, verificar o que a Receita Federal está expondo, o que está sendo tratado no judiciário, quais decisões no âmbito administrativo emanadas principalmente pelo CARF, Câmara Superior de Recursos Fiscais, e, logicamente, compatibilizar isso com a correta interpretação da norma contábil específica, que é o CPC 07, né? Então, antes disso aí, a gente vai tangenciar todos esses pontos e nós vamos, primeiramente, aqui apresentar um breve histórico legal, né? Relacionado a essa matéria, quer dizer, do ponto de vista legal, desde quando nós temos essa figura, né, que é da subvenção. Então, o primeiro registro legal que nós temos a gente observa na Lei 4.320 de 64, que é uma norma de direito financeiro, tá? E ela trata de, como no caso, espécies de despesas correntes, né? Você tem, dentre outros, você vai ter subvenções sociais e subvenções econômicas, né? Então, a que está mais próximo do que a gente vai discutir aqui são as subvenções econômicas, que, na verdade, segundo essa lei, né, precisamente o inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 12 dessa lei, ele define essas subvenções econômicas como transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de empresas públicas ou privadas, de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril. Então, veja, essa transferência de recursos é a transferência do ente público para a empresa pública ou privada. Então, está no âmbito do direito financeiro. Então, veja, é uma transferência de recursos. Posteriormente, a lei tributária, 4.506, trata basicamente do imposto de renda, também de 64, ela traz para o texto da lei as subvenções, que ele chama de subvenções correntes, né, para custeio ou operação, né? Sem definir, basicamente, o que seriam essas subvenções, e aí a gente pode ter como parâmetro subvenções econômicas, né, aqui trazidas pela Lei 4.320, a gente pode entender que são essas transferências, né, de recursos. Só que a lei tributária especifica somente aquelas para o custeio. Então, você vê que é bastante aderente ao que nós temos a 4.320, né, custeio e operação. E essas transferências, que em princípio nos parece que seriam, tratando dessas subvenções, seriam essas transferências, elas integram a receita bruta operacional e elas são tributáveis, tá? Então, posteriormente, passados aí 12 anos, nós temos a edição da Lei das SAs, a Lei 6.404, de 76, e especificamente a subvenção, ela traz uma previsão especial no tocante à reserva de capital, e ela prevê que as subvenções para investimento, elas devem ser registradas como reserva de capital. Então, você tem, aí é quando a gente pega a legislação tributária e societária, e de um lado eu tenho que subvenção para custeio é receita operacional, né? E a subvenção para investimento, que a lei também não especificou o que seria, essa subvenção para investimento, ela deveria ser tratada como reserva de capital, o que nos dá a ideia de que a compreensão que a lei tinha desse elemento era que ele era uma transferência
de capital. Então, portanto, não deveria transitar pelo resultado, não poderia ser reconhecido como receita. Tá? Bom, no ano seguinte, você tem o Decreto-Lei 1598, né? E ele basicamente adaptou a legislação tributária, em especial aqui falando do imposto de renda, às disposições, às inovações trazidas pela lei das SAs, né? Então, especificamente no que se refere a subvenções para investimento, né, que a lei também não trata especificamente do que seria, né, que ele diz que subvenções para investimento, e aqui ele considera, inclusive, né, mediante isenção ou redução de impostos, concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, ele diz que não serão tributadas pelo imposto de renda, desde que atendidas algumas condições, né? Dentre essas condições, que essas subvenções sejam registradas em reserva de capital de forma aderente ao que estava prescrito pela lei societária. Né? Então, nós temos esse dispositivo, nós temos aí no artigo 38, parágrafo 2º, que trata da legislação tributária. Então, aqui o que ele está dizendo? Ele diz, olha, o acréscimo patrimonial decorrente dessa subvenção, ele não vai ser tributado se você atender esses requisitos, dentre eles a manutenção em reserva de capital. Aqui o que se tem de forma subjacente é que, se pensarmos assim, é que a subvenção ela teria que ser incorporada no contexto do investimento da empresa e não ser distribuída aos proprietários, por exemplo. Né? Então, nesse período aí, um pouco mais, temos aí em 78, nós temos o parecer normativo CST, número 112, e que ele traz alguns pontos, ele discorre sobre isso e basicamente estabelece condicionantes e delimita o que viria a ser uma subvenção para custeio, né, que trata a Lei 4.506, e essa subvenção para investimento que foi indicada na 6.404, mas que é tratada especificamente no Decreto-Lei 1598. E a gente vai, mais adiante, eu vou trazer essas definições. Tá? Bom, e aí, passados 30 anos, né, do DL 1598 e 31 anos aí da Lei 6.404, nós temos a Lei 11.638, que permitiu a adoção dos padrões internacionais de contabilidade, FRS, no Brasil. Né? Então, dentre as diversas alterações promovidas na Lei 6.404, você tem a revogação do dispositivo que tratava a subvenção como investimento como reserva de capital. Então, o que nós temos é que a subvenção para investimento também, do ponto de vista contábil, ela passa a ser tratada como receita. E aí você tem um pronunciamento técnico, que é o CPC 07, que traz o regramento desse tratamento contábil que deve ser conferido às subvenções, tanto de custeio como para investimento, e quaisquer outros assim, que estejam até mesmo fora desse alcance do que a gente tem para custeio, para investimento do ponto de vista legal, né, societário e tributário. Tá? Então, você tem o CPC 07 que trata disso. Bom, em função dessas alterações promovidas pela 11.638, você tinha uma premissa na adoção dos padrões internacionais de contabilidade, que era garantir a neutralidade tributária. Né? Então, com a Lei 11.941, que no caso era a conversão da MP 449 de 2008, nós temos que foi instituído o RTT e o tratamento dado às subvenções para investimento, ele foi alterado um pouco, assim, aceitando, né, a sua contabilização como receita, mas impondo as mesmas condições que nós tínhamos antes com o Decreto-Lei 1598, só que dessa vez, como você não tinha reserva de capital, esse aumento de valor, né, essa receita decorrente da subvenção, ela deveria ser destinada para a reserva de incentivos fiscais. Então, com isso, tal reserva foi instituída pela Lei 11.638. Né? Então, o que a gente enxerga é o seguinte, é que, em função esse tratamento que foi dado especificamente para subvenções para investimento, você
assegura a neutralidade tributária. Quer dizer, a receita de subvenção ela transita pelo resultado, subvenção para investimento. Se atendidos todos os requisitos, e sendo, de fato, subvenção para investimento, a pessoa jurídica ela vai excluir da apuração tanto o lucro real quanto o resultado ajustado, esse valor não vai sofrer tributação, mas aí uma das condicionantes é que ela destine esse valor para reservas de incentivos fiscais. Então, antes nós tínhamos a obrigatoriedade de reserva de capital, agora nós temos a obrigatoriedade de destinação para reserva de incentivos fiscais. No final das contas, nós vamos ter neutralidade tributária, vamos ter um registro, digamos, em uma reserva diferente, mas finalisticamente nós vamos ter o mesmo resultado. Bom, e aí, posteriormente, nós temos a Lei 12.973, que prescreve o tratamento vigente, né? E essa lei, ela basicamente, ela recepcionou o que nós tínhamos no âmbito da 11.941, no âmbito do RTT, né? E manteve-se esse tratamento, a obrigatoriedade de destinação para a reserva de incentivos fiscais, que é uma reserva de lucros, e fora outras condicionantes específicas. E em 2017, nós temos a edição da Lei Complementar 160, que aí especificamente trata de aspectos relacionados a benefícios, né, concedidos no âmbito do ICMS, veio ajustar uma série de situações de benefícios que não observavam o regramento no âmbito de convênios, registro no âmbito de convênio, do CONFAS e tudo mais. Mas aí ele também promoveu alterações, introduziu os parágrafos 4º e 5º no artigo 30 da Lei 12.973, que é o artigo que trata das subvenções para investimento, ampliando o alcance daquilo que viria a ser subvenção para investimento no âmbito do ICMS. E aí a gente vai tratar especificamente, que esse é o foco da nossa apresentação. Então, este é um breve histórico para a gente compreender como a matéria se desenrolou aí ao longo desses anos, pelo menos no âmbito legal, né? Bom, então, especificamente no contexto tributário, nós tínhamos até então, até 2017, até o advento da Lei Complementar 160, nós tínhamos uma controvérsia no que se referia a subvenções, era simplesmente quanto à classificação, se elas deveriam ser classificadas como custeio, subvenção de custeio, ou como subvenção para investimento. Então, os embates tributários eram nesse sentido. Algumas empresas que entendiam que determinada subvenção, apesar de ter característica de custeio, elas entendiam que era subvenção para investimento e o fisco não aceitava e se instaurava o litígio em função disso. Mas tudo transitava, basicamente, você tinha os condicionantes, né? As características que é dado como subvenção para investimento, detalhadas no parecer normativo CST 112, e você também tinha os dispositivos legais. Então, transitava a discussão toda nesse nível. Tá? Bom, então, para a gente entender um pouco, para avançar um pouco no entendimento, vamos aqui em algumas definições. Primeiramente, nós vamos trazer o que seriam as subvenções sob a ótica do parecer normativo CST 112, de 78. Então, o que seria uma subvenção para custeio, né? Ou então, como o próprio artigo 44 da Lei 4.506 define, né, subvenção corrente para custeio a operação. Então, basicamente, é a transferência de recursos efetuados para uma pessoa jurídica por outra de direito público ou privado, e aí não importa, ou por pessoa física, com o objetivo de auxiliá-la no custeio das suas despesas. Integra o resultado operacional. Então, aqui não se tem muita dúvida, né? Então, havendo essa transferência para mero custeio das despesas, então você tem uma receita operacional e ela é objeto de tributação. Já na figura da subvenção para investimento, também nós temos uma transferência de recursos, só que o parecer ele restringe, não é qualquer transferência de recursos, a transferência de recursos é efetuada pelo poder público, né? E é feito para uma pessoa jurídica com o objetivo de auxiliá-la, também uma transferência, com o objetivo de auxiliar, né, na realização de investimentos. Esses investimentos estes efetuados em bens ou direitos, visando o quê? Implantar ou expandir empreendimentos econômicos. Então, na ótica do parecer, essa subvenção ela integra o resultado não operacional. Então, quer dizer, se a pessoa jurídica lá atrás não destinasse para a reserva de capital, isso seria considerado uma receita não operacional, né? Então, né, na época do parecer. Tá? Então, você tem essa divisão.
No caso da subvenção para investimento, é que o parecer até se debruçou mais, até é natural, porque é preciso ter contornos mais definidos dessa figura. Então, ele disse o seguinte, ele estabeleceu características. Né? Então, olha, a subvenção, uma determinada subvenção, ela vai ser considerada para investimento desde que, sendo efetuada pelo poder público, né? E o poder público subvencionador, ele tem a intenção de destinar a subvenção, o benefício, para a realização do investimento. Primeiro ponto, a intenção de quem concede. Então, ele está concedendo aquilo ali para que seja feito o investimento. Então, imagine, o poder público, o Estado transfere um terreno, impõe algumas condições para a empresa se instalar, construir a fábrica, operar durante determinado período, contratar pessoas da região, enfim. Contabilmente, isso vai ser considerado uma subvenção, né? Essa transferência, que pode ser ou em ativos não monetários, ou então em recursos monetários diretamente, né? Mas aí você vai, ao longo do tempo, à medida que as condições forem sendo satisfeitas, e de maneira a refletir, né, os benefícios dessa subvenção, a receita respectiva vai sendo reconhecida no resultado. Né? Então, primeiro ponto. Então, mas para fins jurídicos, e isso ainda vale de uma maneira geral, quer dizer, o ente subvencionador, ele tem a intenção de destinar aqueles recursos, de destinar a subvenção para a realização do investimento. Esse é o ponto principal, né? Assim, um dos pontos principais. Isso ainda é relevante. Tá? A segunda característica, o beneficiário, quer dizer, a pessoa jurídica, ela aplica de forma efetiva e específica a subvenção recebida na implantação e expansão do empreendimento econômico projetado. Então, se de repente ela tem alguma transferência de recursos, ou até mesmo a isenção, né, que é concedida visando a implantação de empreendimentos econômicos, ou expansão de empreendimentos econômicos, então, o que se espera é o seguinte, que aquele recurso que o Estado ou está transferindo ou está abrindo mão, ele seja efetivamente aplicado pela pessoa jurídica em investimentos, visando a implantação e expansão do empreendimento econômico, né, que é objeto da subvenção. Então, você tem tanto a intenção do ente público em subvencionar aquela atividade e, por contrapartida, espera-se que o beneficiário efetivamente aplica os recursos, atendendo assim o desejo do subvencionador. Então, esse é um aspecto importante. Quer dizer, você tem a intenção de quem concede e a resposta efetiva atendendo aquela intenção do subvencionador na aplicação do investimento. E, por último, a outra característica, que é um tanto quanto subsidiária, mas é importante, é que o beneficiário da subvenção é a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico. Então, você veja que a ideia é que ou a transferência do recurso, ou o recurso que o Estado abriu mão, seja por conta de uma isenção ou de uma redução de impostos, né, esses recursos, eles deverão ser efetivamente aplicados. Estou insistindo nisso, porque isso é muito importante para qualificar essa subvenção. Tá? Bom, e aí, como eu disse, olha, nesse contexto, não é somente a transferência de recursos, mas também as isenções ou reduções de impostos, né, que são concedidas como estímulo, tá certo? A implantação e expansão de empreendimentos econômicos. E, tendo essa finalidade, então, essas isenções ou reduções têm que atender essas características. Acontecendo isso, elas, muito embora não sejam transferências de recursos, elas vão ser consideradas como subvenção para investimento. E isso, a gente está tratando desse aspecto, não é de hoje, não é agora, é de você ter há mais de 40 anos atrás. Né? Quer dizer, a possibilidade de você ter subvenção para investimentos, seja decorrente de uma transferência de recursos efetiva, ou transferência de bens, ou então por meio de isenções ou reduções de impostos, economia tributária, redução de tributo. Então, não é algo novo isso, é importante frisar que não é algo novo, e isso valia para todos os impostos. Bom, aí a gente tem definições aqui no âmbito do CPC 07, pronunciamento técnico CPC 07, que trata das subvenções, né? Então, o que é que ele tem um aspecto
bem geral, um elemento de caráter geral, que é a assistência governamental, que ele trata como ação de um governo destinada a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam critérios estabelecidos. Então, ele vai conceder esse benefício específico para uma entidade, né, em função de critérios também que ela tem que atender. Estabelece critérios. Então, a gente tem, por exemplo, vai conceder, vai transferir um terreno, como eu falei o exemplo, né? Uma área para. Então, a empresa vai se instalar, então, tudo bem, vai receber esse terreno, mas ela precisa funcionar durante determinado período, contratar determinado funcionário, fazer determinada benfeitoria na ordem pública, enfim. Cada instrumento que concede o benefício é que vai definir. E nessa linha, você tem um elemento que é mais específico, que nós poderíamos dizer que é uma espécie de assistência governamental, que é a subvenção governamental. E aí a gente pode enquadrar tanto a subvenção de custeio como a subvenção de investimento, para investimento, como a subvenção governamental. E aí o que é que o CPC 07 diz? É uma assistência governamental, geralmente, na forma de contribuição de natureza pecuniária, que pode ser pecuniária ou não, na maioria das vezes é transferência pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade, normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Então, veja só, nós temos, basicamente, são dois pontos que você pode ter uma transferência de ordem pecuniária, geralmente, né? E em troca do atendimento de determinados critérios, né, relacionados a essas atividades da empresa. Então, isso é uma característica que nós vemos presente aí quando você, contabilmente, vai classificar qualquer benefício como subvenção governamental. Então, esses requisitos, como eu disse, nós vemos atendidos quando nós falamos de subvenção para custeio, né, ou então subvenção para investimento. Então, até aqui nós não temos grandes problemas. Né? Então, aqui a subvenção governamental, então, ela pode ser classificada em dois tipos de subvenção ainda. Né? Aquelas relacionadas a ativos, que é a subvenção cuja condição principal, veja só, a condição principal para que a entidade se qualifique é a de que ela compre, construa ou, de outra forma, adquira ativos de longo prazo. Também podem ser incluídas condições acessórias que restringem o tipo ou a localização dos ativos ou os períodos durante os quais devem ser adquiridos ou mantidos. Então, quando a gente olha aqui essa definição, eu, pelo menos imediatamente, eu enxergo a subvenção para investimento, inclusive dentro do contexto das definições, dos requisitos, dos critérios estabelecidos pelo parecer 112. Então, você tem uma espécie de subvenção governamental, que é isso, que ela se qualifica como tal, né? É subvencionativo quando a entidade necessita comprar, construir ou, de outra forma, adquirir ativos de longo prazo. Ou seja, ela tem que aplicar os recursos, tem que efetuar investimentos. Então, em princípio, aqui, o que me leva, né, a classificar subvenções para investimento no contexto tributário, porque, veja, é uma definição tributária, eu as enquadro perfeitamente aqui como subvenções relacionadas a ativos. Né? E as demais subvenções que são relacionadas a resultado. Então, aqui as subvenções para custeio podem ser enquadradas tranquilamente, porque, basicamente, a subvenção, voltando um pouco, subvenção para investimento, como não está dizendo, ela é voltada para o investimento, é o que a gente viu até agora. E a subvenção para custeio, ela é uma espécie, esse auxílio é no sentido de que a empresa recupere recursos aplicados com despesas, o custeio das suas atividades. Então, na verdade, o que visa é fomentar a empresa com capital de giro, quer dizer, ela vai ter recursos que pode transacionar livremente, ela não tem que aplicá-los efetivamente num investimento específico, como é o caso que nós temos para fins tributários, para subvenções para investimento. Então, nós podemos compatibilizar aqui as duas figuras tributárias nessas duas espécies aqui de subvenção governamental. Bom, então o tratamento tributário que nós temos aqui, que nós temos ainda, né? Basicamente, de uma maneira geral, pelo menos considerando todos os tributos, exceto todas as subvenções, exceto aquelas relacionadas ao ICMS, né? Então, é o tratamento que está na Lei 12.973, que é do artigo 30, que diz, olha, subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos,
concedidas como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Veja, você tem um aspecto finalístico, né? Então, a lei tributária ela não concebe uma subvenção para investimento, seja por qualquer meio, que não seja concedida como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Se houver, então não é a subvenção que está sendo tratada no artigo 30. Né? E esse artigo 30, ele qualifica a subvenção, na verdade, não buscando defini-la, mas sim buscando dar o tratamento tributário ao acréscimo patrimonial decorrente da subvenção. Então, se a subvenção atender esse requisito inicial, né, quer ser concedida como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos, o acréscimo patrimonial, via de regra, a receita registrada, né, ganha em função dessa subvenção, ela não vai ser tributada. Porém, se eu tiver uma subvenção que eu possa tentar entender que é subvenção para investimento, mas ela não foi concedida como estímulo, então eu não tenho um requisito do artigo 30 atendido. Então, nós temos que a receita decorrente dessa subvenção seria tributada. E aí eu vou mais além. Nesse sentido, se ela não é concedida com esse objetivo, então me parece que nem subvenção para investimento seria. Isso é uma discussão mais de alcance jurídico aí dessas expressões, né? Mas me parece algo nesse sentido. Bom, e aí o que é que acontece? A primeira condicionante é essa, e a segunda condicionante é que essa subvenção, que aí nós podemos ter a receita que é igual à subvenção, então em algumas situações a receita vai ser diferente, né? O acréscimo patrimonial é diferente da receita que está na contabilidade, principalmente quando envolve recuperação de custos, em alguns casos. Nós temos que esse acréscimo patrimonial ele vai ser registrado em reserva de lucros. E aí a empresa vai simplesmente fazer uma exclusão na apuração do lucro real do resultado ajustado e não tributa esse valor. Tá? E essa reserva ela só vai ser utilizada para quê? Ela só pode ser utilizada para absorver prejuízo, né? Desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas as demais reservas de lucro, exceto a legal, e para aumento de capital. E se ela absorver prejuízo, ela vai ter que recompor a reserva posteriormente. Então, no final das contas, como destinação efetiva, permanente, diríamos assim, você só tem a utilização dessa reserva para aumento do capital social. Então, não se pode destinar para os sócios, porque senão você vai incorrer numa hipótese de tributação. E aí, o que você excluiu, você vai ter que oferecer a tributação novamente. Tá? E aqui está bem em consonância com as características dessa subvenção, né? Porque, veja só, se a concessão é para estímulo na implantação ou expansão de empreendimento econômico, não teria sentido você distribuir o valor recebido para os sócios. O sentido disso aí é que esses recursos sejam investidos, né, com essa finalidade. Então, por isso que o parecer diz, olha, você tem que ter a aplicação efetiva. E isso, você tem mais alguns pontos que são tratados aqui, né, que é aquela questão da tributação que eu falei, se for da destinação diversa, vai ser tributada. E se no período, né, porque a gente fala dessa destinação do lucro contábil, só que o valor que eu posso excluir pode ser maior do que o que eu tenho lá no resultado. Enfim, porque eu tenho despesas e tudo mais que vão diluir o valor. Então, mas existe uma parcela ali no lucro que é da receita, decorrente da receita de subvenção. Então, o que, é que vai acontecer? A empresa vai destinar do lucro até o limite do lucro. Se a receita de subvenção ela é maior do que o lucro, ele destina totalmente o lucro do período para a reserva e nos períodos subsequentes, à medida que ele vai tendo o lucro, ele vai destinando aquilo que faltou, aquilo que não foi destinado no período específico, né? Então, basicamente, o tratamento é esse. Então, a IN 1700, no seu artigo 98, no parágrafo 7º, também traz alguns requisitos, e aqueles mais relacionados aqui, como eu posso dizer, relacionados ao parecer normativo 112, ele diz, olha, você não vai poder excluir o valor da subvenção quando os recursos puderem ser livremente movimentados pelo beneficiário. Ele diz, isto é, quando não houver obrigatoriedade da aplicação da totalidade dos recursos na aquisição de bens ou direitos necessários à implantação e expansão do empreendimento econômico, inexistindo a sincronia e a vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos. Então, ele
basicamente daquela característica, né? Quer dizer, o subvencionador concede o benefício visando o investimento e o beneficiário deve aplicar aqueles recursos no investimento. Então, é algo um tanto quanto até lógico, considerando a natureza da subvenção. Bom, então, o que a gente pode ter aqui de alguns exemplos, né, de contabilização aqui. Então, imagine, aqui eu estou focando no ICMS, tá? Então, imagine uma situação normal, né? Eu fiz uma venda de R$100 mil, tá? A venda à vista, e aí eu registro o ICMS sobre vendas e o ICMS a recolher. Então, imaginando que não temos créditos aqui, recuperar, não vou fazer a apuração do ICMS aqui, é só para mostrar esse ponto do resultado. Então, imagina essa situação aqui na DRE. Então, eu vou ter aqui os 100 mil aqui como receita bruta e o ICMS sobre vendas, aqui, no caso, 18 mil como dedução da receita bruta. Então, neste exemplo, considerando os demais dados que eu lancei aqui, nós vamos ter um lucro antes da tributação de 30 mil. Essa é a situação normal. Aqui não tem o que se fazer. O resultado é esse, se não tiver nenhum ajuste, esse que vai ser o lucro base de tributação. Agora, vamos imaginar uma situação, né? Aqui, olha, o 30, o lucro, não tem adições, não tem exclusões, ficam os 30, né? Agora, vamos considerar uma situação de crédito presumido. E aqui, no caso, eu estou supondo que a empresa tem um crédito presumido de 60% do débito, né? E esse crédito está sendo considerado como subvenção para investimento, no meu exemplo, tá? Então, ele vai ter a mesma venda, ele vai ter o ICMS sobre vendas e o ICMS a recolher. Só que desse valor, ele tem um benefício que ele abate 60%. Então, eu tenho aqui, ó, os 10.800, que é 60% dos 18, tá? E aqui eu tenho uma receita de subvenção. Isso eu estou contabilizando de acordo com o CPC 07. Registro essa receita. Então, o que é que vai acontecer? Lá na minha apuração do resultado, trouxe para cá, eu vou ter a despesa com ICMS, né? E vou registrar uma receita com subvenção de 10.800. Aumentei meu resultado nesse valor e agora, considerando aquela situação normal, né, meu resultado é de 40.800. Bem, mas assumindo que esse benefício de 10.800, né, ele é classificado como uma subvenção para investimento, então, e considerando que a empresa, ao final aqui, ela destinou esses 10.800 para uma reserva de lucros, reserva de incentivos fiscais, então a empresa pode fazer exclusão e ela chega na tributação dos 30 mil, mantendo a tributação original. Então, o objetivo do dispositivo, no caso do artigo 30, é assegurar essa neutralidade, de modo que você não vá tributar uma subvenção para investimento, uma subvenção que foi concedida para estimular a implantação e expansão do empreendimento econômico, que a empresa vai fazer o investimento. E tem um aspecto importante, olha só. Quando ela recebe isso, imagine que ela investiu em ativo imobilizado, que é o que a gente espera, basicamente. A depreciação do ativo imobilizado ela vai ser dedutível, atendendo os demais requisitos da legislação, mas entendendo que o ativo vai estar intrinsecamente relacionado às atividades da empresa. Então, esse ativo ele vai gerar despesa dedutível via depreciação na apuração do lucro real. Então, aqui qual é o benefício? Ele não tributa a receita e vai ter a dedutibilidade dos valores investidos no ativo. Então, no final das contas, ele vai deduzir esses 10.800. Então, ele exclui agora para manter a neutralidade e, ao longo do tempo, ele vai poder deduzir esses 10.800 via depreciação, por exemplo, do equipamento que ele comprou. Então, ele ganha todo o valor, tá certo? E ainda pode deduzir no futuro. Então, não teria sentido eu tributar essa receita, porque senão eu iria anular o benefício. Tá? Então, basicamente é isso. Então, aqui é uma situação em que você atende os requisitos da norma. Bem, agora nesse próximo exemplo, nós vamos tratar de um benefício concedido por meio de isenção, mas um benefício que é considerado como subvenção para investimento. Veja, eu ainda não estou tratando do regramento da Lei Complementar 160. Ainda é sobre o regramento anterior. A gente viu que as isenções, quer dizer, você ter redução de impostos, né, ou isenções concedidas como estímulo, passivo de
de caracterização como subvenção para investimento, quer dizer, concedido como estímulo na implantação e expansão do empreendimento econômico, essas isenções eram já consideradas como subvenção para investimento. Tá? Então, é essa hipótese que eu vou tratar aqui inicialmente. Então, nós vamos ter aqui a venda, né? Um aspecto importante, olha só, se eu faço a venda, eu tenho a isenção, que ela é concedida para essa finalidade de investimento. Se eu não repasso a isenção para o preço, o recurso fica com a empresa. Então, se espera o quê? Que ela invista essa parcela que deixou de ser cobrada, né? No caso aqui, os 18 mil, deixou de ser cobrada, que ela invista essa parcela na aquisição de bens ou direitos, visando assim, plantação e expansão do empreendimento econômico. Então, contabilmente, o que é que a gente vai ter? É preciso refletir nas demonstrações, isso de um aspecto de evidenciação, logicamente, a parcela que é receita, que no caso seria a receita líquida dos tributos, porque sempre é, tá? Independente de tendo redução tributária ou não desse tributo sobre consumo, que integram a receita bruta. A receita contábil é sempre a receita líquida, né? Então, mas nesse caso é importante que dos 100, que na verdade seria uma receita integralmente para ele, já que não vai ter ônus tributário algum, mas é preciso que essa receita, esse ganho que ele teve, os 18, eles sejam devidamente evidenciados. Imagina, você tem duas empresas, uma que está operando com subvenção e outra sem subvenção. Uma apresenta um lucro maior do que a outra, mas é importante você chegar, qual é a origem dessa diferença? Você verifica que é um benefício. Então, essa é mais a finalidade do ponto de vista informacional que a gente vê lá no CPC 07. Então, a empresa precisa aqui, e está dentro do preço, está no valor da nota fiscal, só que essa receita não é uma receita para fins, digamos assim, seria uma receita das atividades ordinárias, tal qual do CPC 47. Então, teria que haver uma segregação da parcela que representa a receita de subvenção, né? E o que a gente tem aqui em nível de escrituração é a necessidade de fazer o ajuste da receita bruta, que aí a gente atende o que é receita bruta, de acordo com o artigo 12 do DL 1598, né? E esse ajuste da receita por conta dessa divergência. Então, a própria legislação tributária, por meio do artigo 30, seja chamando essa receita de receita bruta ou receita de subvenção, o que ele está dizendo? O acréscimo patrimonial decorrente da subvenção para investimento, no caso 18 mil, não vai ser tributado. Então, isso eu poderia sequer registrar essa receita de subvenção, que a empresa teria direito à exclusão. Isso aqui que a gente faz é para atender o CPC 07 e compatibilizar com o regramento tributário. Então, o que é que a gente faz? Você vai lançar a receita bruta, ajuste da receita bruta, que a gente tem previsão na INRFB 1700 de 2017 e no anexo 4 da INRFB 1753 de 2017, que quando você tem diferenças entre o lucro, né, entre a receita mensurada de acordo com o CPC 47 e a receita bruta definida no artigo 2 do DL 1598, e não sendo dedução da receita bruta, você faz um ajuste. Aqui, no caso, eu não estou considerando que esses 18 mil representam o ICMS. Já há uma linha de raciocínio que defende que tem que registrar o ICMS, registra a dedução do ICMS, registra um passivo e depois transfere o passivo para a receita de subvenção. Eu não compartilho desse entendimento, porque aqui você não tem o ônus tributário efetivamente. Então, do ponto de vista de registro, né, não me parece muito adequado você registrar o ICMS. Você registraria como ajuste da receita bruta. No entanto, caso a pessoa jurídica registre como dedução de ICMS, né, ela vai ter uma dedução de 18 mil e vai ter uma receita por subvenção de 18. Então, o efeito acaba sendo neutralizado, né? Então, assim, mas o importante, a dedução com o ICMS, ela reflete uma espécie de digamos assim, de uma despesa do ponto de vista tributário, né, que a gente pudesse considerar, mas que é uma despesa que não teria sido incorrida. E a empresa não teria pago também isso. Quer dizer, veja, o que eu tenho na receita bruta não é o ICMS em si, é o próprio benefício. Só que como ele foi repassado para o preço, mas eu tenho a obrigação de investir esses 18 mil, eles não compõem margem efetiva da empresa.
Tanto é que a receita líquida, que é a receita contábil aqui, que estou demonstrando, é 82. Né? Então, esse ajuste da receita é para compatibilizar os dois valores. E aí eu transfiro para a receita de subvenção. Então, perceba só, considerando a situação anterior, eu tenho um lucro antes da tributação de 30 mil. Agora eu tenho de 48 mil. Então, esse incremento de 18 mil, ele decorre da própria subvenção. Como ela é para investimento, esse acréscimo patrimonial não pode ser tributado em função do que dispõe o artigo 30. Então, a empresa ela vai transferir esses 18 mil para a reserva de lucros, né? Reserva de incentivos fiscais, e vai poder fazer a exclusão. E aí ela chega no lucro real de 30 mil. Então, você ajusta a tributação ao acréscimo patrimonial decorrente da subvenção e não vai tributar esse benefício. E outra coisa, como eu já falei, o investimento realizado, sendo feito um investimento ativo imobilizado, por exemplo, a depreciação do ativo, atendida aos demais requisitos da legislação tributária, vai ser dedutível. Então, é como eu disse, é nesse ponto que reside o benefício. Eu disse, olha, você ganha os 18 mil para investir e essa parcela ainda vai ser dedutível, porque é uma despesa efetivamente incorrida. Tá? Bom, então, considerando isso aqui, o outro exemplo é considerando uma isenção que não atende aos critérios de caracterização da subvenção para investimento. Então, quer dizer, ela não foi concedida, tá certo, como estímulo à implantação e expansão do empreendimento econômico. E vou mais além. Se na origem ela não atende esse requisito, não adianta a empresa destinar esse valor para a reserva de incentivos fiscais. Não adianta, porque na origem, ela não atende o requisito. Então, pode ser uma faculdade da empresa destinar isso, mas ela não pode, isso não vai afetar a tributação, porque na origem ela não é caracterizada como subvenção para investimento. Então, ele tem a venda aqui. Nós vamos fazer do mesmo jeito, ajuste da receita bruta e receita para subvenção, e nós vamos ter a mesma, como posso dizer, a mesma composição, só que agora, por não ser receita, né, por não decorrer de uma subvenção para investimento, a pessoa jurídica não vai poder fazer a exclusão, e ela vai tributar 48, porque na verdade é a margem dela, né? Tá certo? Eu tenho uma isenção qualquer que é concedida em caráter geral e incondicionado. Qualquer um vai usufruir daquilo, não tem contrapartida, tá certo? Essa isenção ela não tem uma finalidade específica, na verdade, o que se queria era que reduzisse o preço, por exemplo. Então, se nós tivéssemos um mercado perfeito, essa isenção ela iria diminuir o preço 100% e a empresa, ao invés de praticar os 100 mil, praticaria 82. O benefício seria do consumidor. Bem, na medida em que a isenção ela não é repassada para o preço, a empresa transforma aquele benefício em margem, tá? Não há que se falar do ponto de vista tributário de que o acréscimo decorrente disso aí, no caso os 18 mil, poderiam não ser tributados, porque não atende os requisitos necessários para a sua caracterização como subvenção para investimento. E aí é um resultado tributável normal. Tá? Então, essa é uma situação que já existia antes e que ainda existe para os demais tributos e que, inclusive, no âmbito do CMS, isso também persiste, como a gente vai ver agora quando for analisar a Lei Complementar 160. E aí eu peço que esses exemplos ilustrativos, eles se mantenham aí em mente para a gente discutir sempre. Eu vou fazer uma referência, né, quando necessário, a esses exemplos. Então, vejam só, agora, quando a gente compara as situações, olha, a situação normal, lucro contábil, lucro tributável, 30 mil. Nessas duas situações de crédito presumido e de isenção, em que ambas atendem, né, os requisitos para serem classificadas como subvenção para investimento, muito embora eu tenha um lucro contábil diferente, aumentado, né, que aumentou em 10.800, aqui em 18 mil, a tributação ela permanece a mesma. O acréscimo patrimonial decorrente desses benefícios, eles não vão ser tributados porque eles atendem à condição de subvenção para investimento. No caso, qual seja a principal, é que foram concedidos como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico. E aí tem todos aqueles requisitos para parecer, né? Aplicação e tudo mais. Já no caso em que a isenção não é subvenção, ela foi concedida em caráter geral, incondicionado,
Então, não há que se falar de não tributação desse valor. Ele integra normalmente o lucro e vai ser tributado. Então, o acréscimo patrimonial de 18, neste caso, vai ser tributado. Então, percebam, nós já tínhamos toda essa estrutura antes dessa discussão que se tem com a lei complementar, 160. Inclusive no que se refere à isenção. Né? Bom, e nós temos algumas decisões no contencioso administrativo e no âmbito judicial. Basicamente é isso. Né? Até então, antes da lei complementar 160, a discussão era se a subvenção era de custeio ou era de investimento. Né? Então, se pautava na legislação tributária, como eu menciono aqui, em especial o parecer normativo CST 112, de 78. Então, a discussão era essa: atende os requisitos, não atende a subvenção para investimento, não, é para custeio e por aí vai. Então, a discussão era nesse nível. E, no âmbito judicial, a gente quer destacar aqui esse recurso especial, específico aos créditos presumidos de ICMS, que essa decisão ela é muito importante porque ela afasta, desde antes, independentemente da lei complementar 160, afasta qualquer tributação sobre acréscimos patrimoniais decorrentes dos créditos presumidos do ICMS. Independentemente de qualquer requisito, né, de se é concedido como estímulo ou não, a implantação e expansão de empreendimentos econômicos, se vai para a reserva, se não vai. Não, a decisão judicial diz o seguinte: olha, a União não pode tributar esses créditos presumidos, porque, do contrário, afrontaria o princípio constitucional de federalismo, porque seria uma receita do ente federado. Então, esse é um entendimento dessa decisão. E aí, antes, independente de qualquer coisa, sendo crédito presumido, mesmo não sendo considerado como subvenção para investimento, ele não seria objeto de tributação por força dessa decisão. Então, veja só que a gente ainda tem esse componente adicional de complexidade. Né? Bom, mas com a lei complementar 160, você inaugura novos pontos de discussão. Por quê? Ela amplia bastante o que viria a ser subvenção para investimento. Né? Então, ela fala aqui no parágrafo 4º, que esse é o ponto principal aqui da discussão, é que os incentivos fiscais e os benefícios fiscais ou financeiros fiscais, no caso relativo ao ICMS, concedidos pelo Estado e pelo Distrito Federal, são considerados subvenção para investimento. Aí ele fala, isso é muito importante, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstas neste artigo. Então, veja só, ele dispensa qualquer coisa que seja dita, por exemplo, lá no parecer normativo. Né? No entanto, ele exige que sejam observadas as condições do artigo 30 para que esses benefícios, mesmo que não tenham característica de subvenção para investimento, para fins tributários sejam considerados como tal. Então, aqui a gente tem que voltar ao aspecto do artigo 30, que temos dois requisitos aí importantes. Né? Primeiro, é que a subvenção tenha sido concedida como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e depois sua destinação para reserva e a manutenção em reserva, e, enfim, todos os demais critérios que existem ali. Então, veja só como é algo interessante. Né? Você tem uma ampliação, mas essa ampliação ela é menor do que o que já se tinha, se pensava. Por quê? Tirando o aspecto do crédito presumido, lá da decisão do STJ, né? Mas veja, isenções, mesmo não sendo mesmo do ICMS, antes, se atendesse os requisitos para serem classificados como subvenção para investimento, já poderiam ter o incremento não tributado, você poderia excluir, enfim. E agora também, só que ampliou, então você vai ter redução de base de cálculo, né? Você vai ter redução de alíquota e qualquer benefício que importe redução de tributo. E que também, fazendo uma leitura do artigo 30, talvez isso já fosse possível, porque lá fala de isenções ou reduções de impostos. Isenção ou redução de impostos. Então, você poderia ter um guarda-chuva muito amplo, mas desde que fosse concedidos como estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico. Condicionante que ainda permaneceu da leitura aqui do parágrafo 4º, que ele amplia o alcance, né, no que se refere a esses incentivos e benefícios do ICMS, mas ele mantém as condicionantes do artigo 30. Porém, há muita discussão de dizer quais condicionantes seriam.
seria condicionante à manutenção em reserva de incentivos fiscais, reserva de lucro, né? A destinação para que você pudesse excluir, ou então envolveria também esse aspecto do estímulo à implantação e expansão do empreendimento econômico, né? A leitura que a gente faz é que envolve esses dois requisitos. Primeiro, tem que ser concedido como esse estímulo, né? E tem que ser mantido em reserva. A interpretação que a gente faz é essa. E a disputa judicial que está acontecendo, disputa do âmbito administrativo, há muitos questionamentos, justamente em função disso. E essa lei complementar, ela também, ela, no parágrafo 5º aqui, ela diz que esse dispositivo aqui, ele alcança os processos, né, ainda não definitivamente julgados, seja administrativos ou judiciais. Né? Então, aqui é um aspecto importante, você retroage para aquilo que está em aberto ainda. Um ponto aqui que tem que ser considerado é que essa ampliação, essa norma, ela vai num contexto de formalizar benefícios, né, reduções, emissões de crédito tributário que não tenham sido formalizados de acordo com o que se prescreve no âmbito dos convênios. Né? Então, a lei complementar vem nesse contexto. E introduziu esse dispositivo. Né? Esse dispositivo ele tem um caráter interpretativo. Ele retorna e ele diz, olha, tudo que for que atender esses requisitos do ICMS, qualquer benefício, é subvenção para investimento. Ótimo. Então, aqui, o que se entende, se pensa muito, é que, basicamente, o que isso quis buscar foi acabar com aquela discussão entre aspectos muito pontuais de subvenções, entre subvenções para custeio e subvenções para investimento. Né? Não, só que o problema é que a redação ela permite interpretações diversas, né? Um alcance muito mais amplo. Mas quando a gente verifica essa vedação à exigência de outros requisitos ou condições para caracterização como subvenção para investimento, seja qualquer benefício do ICMS, né? Vedada a exigência de requisitos ou condições, exceto, quer dizer, não previsto neste artigo, é porque ele ainda mantém os requisitos do artigo 30. E aqui, no artigo 10º, o artigo 10 da Lei Complementar 160, estende esse benefício também aos incentivos e benefícios que tenham sido instituídos em desacordo com esse dispositivo, é que não tenham sido feitos por meio de convênio e tudo mais. Né? E a lei convalidou e disse, olha, se forem atendidos esses requisitos, aí, essas exigências de registro de depósito, está valendo. Então, você aplica a esses benefícios que formalmente não atenderiam os requisitos, você estende o tratamento, essa consideração de benefício como subvenção para investimento, para esse também, desde que sejam sanados os problemas, né, as pendências formais, nos termos do que define o artigo 3º da Lei Complementar. Ok? Bom, então, mas dessa lei complementar, o aspecto que surge, que aí traz mais dificuldade para quem está operando na contabilidade, quem vai ter que fazer apuração tributária também, é justamente o alcance desse parágrafo 4º, né? Quer dizer, o que são esses incentivos e benefícios fiscais e financeiros fiscais, né? E em que condições aí eles vão ser considerados como subvenção para investimento, né? Veja, a própria lei complementar, ao longo do seu texto, ela trata isenções, incentivos e benefícios fiscais ou benefícios ou financeiros fiscais de forma segregada. No parágrafo 4º, ela não tratou. Né? Isso a gente entende que pode ser duas coisas. Ou pode ser por digamos, uma falha na redação, ou então seja por entender que as isenções já estariam alcançadas pelo próprio caput do artigo 30. Né? Mas, em resumo, o que é que acontece? Independentemente da previsão de isenções aí, nós temos que o tratamento tributário que é dado às isenções já estava prescrito, inclusive para as isenções do ICMS. E aí a gente pode até dizer que, por conta desse parágrafo 4, você teria uma ampliação disso, mas, como é mantida as condicionantes do artigo 30, então nada muda para as isenções. Tá? Então, a pergunta, qual é o alcance, né? Então, a gente vê o seguinte, olha, quando a gente enxerga quais espécies de benefícios,
quaisquer incentivos do ICMS, quaisquer benefícios fiscais ou quaisquer benefícios financeiros fiscais. Então, o que é que eu vou submeter? Quais são as condições do artigo 30, que são as únicas que devem ser observadas? Primeiro, eles foram concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos? Segundo ponto, foram mantidos em reserva de incentivos fiscais? Observado, logicamente, as hipóteses de destinação? Bem, se essas condições forem atendidas, aí não interessa, tá certo? Qualquer condicionante, qualquer requisito extra. Esses benefícios vão ser classificados para fins fiscais como subvenção para investimento. A contabilização ela vai continuar daquele jeito que eu fiz. Eu mostrei para vocês, isso não muda. A grande questão é o tratamento tributário. Como é que isso vai ser tributado no âmbito do imposto de renda, tá certo? Da CSLL, e também você vai ter um alcance para PIS e COFINS, porque se for considerado subvenção para investimento, não vai ser tributado por essas contribuições. Né? Quais benefícios, né? Então, a gente entende que o que seriam quaisquer benefícios, que importa o quê? Redução ou eliminação direta ou indireta do ônus do ICMS, resultante de isenções, incentivos, benefícios fiscais e financeiros fiscais. Então, esse seria o escopo, que é o que nós temos no artigo 3º lá da lei complementar, e você tem uma legislação que eu indiquei aqui, que a gente faz uma leitura sistêmica e entende isso. Qualquer benefício que resulte em eliminação ou redução direta ou indireta do ônus do ICMS. Agora, e quantas condicionantes? Principalmente essas, que a manutenção em reserva já é algo um tanto quanto operacional lá da escrituração, né? Mas esse aspecto dessa concessão como estímulo é que guarda mais controvérsias, né? Então, aqui nós temos o seguinte, né? Primeiro ponto, se ela é concedida como estímulo, então a finalidade do benefício é essa. Então, a gente entende que implicitamente o que é que acontece? Né? Que o benefício, seja isenção, incentivos, benefícios de uma maneira geral, eles têm que ser concedidos com a finalidade de estimular a implantação e expansão de empreendimentos econômicos. E aí a gente retoma aquilo que tinha no parecer normativo, não pelo parecer normativo em si, né? Mas pelo próprio dispositivo, pelo próprio teor do artigo 30. Quer dizer, é a intenção do subvencionador. Qual é o objetivo do benefício? Na nossa interpretação, que aí não se aplicam os requisitos quanto a sincronismo de intenção entre o subvencionador e o beneficiário, quer dizer, o subvencionador quer conceder o benefício e o beneficiário tem que aplicar aquilo. Me parece que isso restou prejudicado. Né? Em primeiro momento, o dispositivo ele exige isso, então, quanto à questão da concessão como estímulo. Então, se verificar se aplicou efetivamente, isso me parece que caiu por terra. No entanto, esse recurso não pode ser distribuído para os sócios, porque ele tem que ser mantido em reserva, que pode absorver prejuízo, depois reconstituído, ou então aumentar o capital social. Então, esse recurso, a origem dele, né, ele vai estar marcado lá na contabilidade, ele permanece na própria empresa. Então, indiretamente, esse recurso vai estar lá, ou vai ser aplicado em algum ativo imobilizado, bens e direitos, enfim, da atividade, ou vai ter que ser mantido na empresa, de alguma maneira. Tá? Ele não pode ser distribuído. E aí nós temos a solução de consulta 145, que trilha nessa linha, né? Que diz, olha, você tem que observar os requisitos contidos no artigo 30, né? Dentre os quais a necessidade que os benefícios tenham sido concedidos como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Tá? E aqui eu tenho a solução de consulta 55, tá? Que ela replica, ela tem esse mesmo entendimento da 145, né? E o valor a ser excluído para fim de determinação do lucro real, né, é aquele valor que deixa de ser devido em razão do recebimento da subvenção, caso ele tenha sido, tá certo, recebido em função, né, que o benefício seja concedido como estímulo à implantação e expansão de empreendimentos econômicos. Veja que essa expressão toda, ela é uma condicionante tão forte que ela está presente. Quando você fala de subvenção para investimento, não tem como falar de outra coisa. Quer dizer, então, é uma condição necessária. E isso, há quem diga que isso é da própria natureza da subvenção para investimento, mas, dada a imprecisão, né, da definição quanto a isso, a lei tributária,
ela qualificou efetivamente. Ela disse, olha, é como se ela dissesse, subvenção para investimento, né? Para ser considerado subvenção para investimento, tem que atender esse requisito. Então, quando o parágrafo 4º veio e disse que qualquer benefício pode ser considerado subvenção para investimento, observados os requisitos da lei, do artigo 30, então ele está dizendo o seguinte, olha, você tem que observar se ele foi concedido como estímulo. Porque você vai ter outros benefícios que não são tão diretos. Então, a inteligência, digamos assim, do dispositivo vai nesse sentido, que é evitar a tributação do acréscimo patrimonial decorrente de quê? Daqueles valores que foram transferidos para a entidade ou de alguma maneira, transferidos direto ou indiretamente para a entidade e que são voltados para o investimento. Então, eu não tributo esse acréscimo patrimonial e ele vai ser totalmente deduzido quando da realização dos ativos. A inteligência do dispositivo me parece que é essa. Tá? E aí, no âmbito administrativo e no judicial, nós temos algumas decisões, né? Então, agora, as decisões do CARF, elas passaram a observar o alcance dos parágrafos 4º e 5º da Lei 12.973, que foram incluídos pela Lei Complementar 160 de 2017. Então, aquela discussão que se tinha muito fortemente quanto à segregação entre subvenção de custeio e subvenção para investimento, que tinha que observar todos aqueles requisitos do parecer, essa discussão ela ficou esvaziada. Né? E aí o que nós temos exclusivamente é o seguinte, para a caracterização entre um e outra, no caso do âmbito do CMS, dos benefícios do CMS, tem que se observar os requisitos previstos no artigo 30. No caso dos créditos presumidos, né, nada muda, porque aquele recurso especial já definia isso, o 517.492, está citado aqui, mas a gente tem outro recurso especial que foi julgado, o 1.605.245, que ele diz, olha, em função daquele primeiro recurso especial, as inovações introduzidas pela Lei Complementar 160, elas não são indiferentes, não interferem, não muda nada. Por quê? Porque o crédito presumido independe de qualquer condicionante. Então, o que veio ampliar ou restringir para essa finalidade é inócuo. Tá? E só que nós temos algumas decisões no âmbito do TRF4, né, que trata de isenções e reduções de base de cálculo, né? Não teria que se falar na exclusão desses valores para fim de tributação de imposto de CSLL, tá? Então tem alguns argumentos tratados em relação a isso, e basicamente diz o seguinte, isso é receita da empresa. Ela não tem que investir, são benefícios, digamos assim, negativos, né, que não é uma transferência efetiva, simplesmente deixa-se de cobrar, e a empresa repassou isso para o preço, e na verdade é resultado dela, é margem de lucro, ficou margem de lucro para ela. Então aqui é uma discussão que vai bem, se a gente separar bem, né, equacionar bem aqui os elementos, nós vamos ver que ela vai ter um alcance muito importante para aquele caso das isenções, né, de caráter geral, né, que reforça, na verdade, isso acaba reforçando o entendimento de que quando não for concedido como estímulo, a isenção, qualquer redução, ela não pode deixar de ser tributada. Basicamente, a gente tem várias linhas, várias teses que caminham numa mesma direção, porém, vão por meio de argumentos diferentes, mas acaba que a gente pode chegar, se não em um mesmo lugar, mas em lugares muito, muito próximos. Né? Então, mas isso é próprio da discussão do âmbito judicial, e a gente vê que é uma matéria bastante nova, que você já tinha controvérsia anterior, e que agora a lei complementar inaugurou todo assim, uma série de questionamentos adicionais. Né? Então, é o que a gente tem. Então, do ponto de vista contábil, é muito interessante se observar todo esse contexto para efetivamente dar o tratamento tributário devido. Do ponto de vista contábil, nada vai mudar. A rigor da norma, se quiser realmente evidenciar
aquilo que for considerado como subvenção para fins contábeis vai ter que ser evidenciado, e isso não mudou com a Lei Complementar 160. O que nós temos efetivamente são temos mudanças no âmbito da apuração do lucro real e da contribuição social sobre o lucro líquido. Bem, meus caros, então é isso. Eu encerro aqui minha participação no Pensar Contabilidade. Espero que a palestra tenha sido instrutiva, tenha trazido pontos de reflexão, que nosso propósito não é trazer respostas, e sim pontos para que vocês reflitam sobre a matéria e se especializem cada vez mais sobre temas tão complexos. Um forte abraço e meu muito obrigado.